Capítulo 11, verso 25, diz: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste as coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Eu quero dar um pause aqui. Aqui está falando sobre relacionamento. Sabe, irmãos, até Jesus, o mundo, a humanidade, as pessoas não compreendiam muito bem a pessoa de Deus como um Pai. Tinham Deus como um Deus, um ser transcendente, um ser tão longe, distante, de certa forma até um pouco impessoal, por quê? Porque estava distante. O ser humano, a religião inclusive, não tratava e não considerava Deus como Pai. E quando Jesus vem à terra, ele começa tratando Deus como Pai, e por esse motivo, esse foi um dos motivos de terem matado Jesus. Porque Jesus chega e fala assim, ó, quando vocês orarem, vocês orem assim, ó, Pai nosso que estás nos céus. Jesus então faz essa aproximação, aleluia, mostrando que não tem como ter um relacionamento de pai e filho sem intimidade. Amém? Aleluia, um relacionamento saudável entre pai e filho, entre filho e pai, é um relacionamento que tem intimidade. E Jesus veio trazer isso, veio mostrar para a humanidade que Deus, Ele não era apenas o Criador dos céus e da terra, aquele que era o Todo-Poderoso, mas sim Ele é o Pai, aquele que nos criou para ter relacionamento e intimidade conosco. Amém? Se Deus nos criou, se Deus criou a humanidade com a intenção, com o propósito já estabelecido de ter comunhão, intimidade, relacionamento com a humanidade, então, querido, eu quero dizer uma coisa para você, nós devemos sim, aleluia, ter comunhão e intimidade com Ele. Porque Deus sabe de todas as coisas e Ele sempre quer o melhor para a humanidade, Ele quer o melhor para os seus filhos, você crê comigo? Se Deus projetou assim, é porque esse é o melhor caminho. Sabe, queridos, nós fomos criados por Deus, e quando Deus cria o homem, e que Ele sopra nas narinas daquele corpo, né, daquele corpo que foi feito do barro, mas aquele corpo só passou a se tornar vivente, quando Deus sopra da sua própria essência dentro dele. No entanto, que o corpo sem o espírito, ele apodrece e é comido pelo bicho, não é verdade? Mas a essência, queridos, a nossa verdadeira essência vem de Deus. Repita assim comigo, eu vim de Deus, do meu Pai. E é assim que acontece, queridos, o filho vem do Pai, não é verdade? Nós viemos de Deus, nós temos a natureza de Deus em nós, e sabe, queridos, Deus nos criou com uma necessidade, uma natureza de ter comunhão com Ele, uma necessidade de ter comunhão e intimidade com Ele. E quando você sabia que, imagina comigo, se um homem natural, pai, com um filho natural, né, que também é natural, na carne, eles sem intimidade, se eles não têm comunhão, não é ruim. Você está aqui? Não é ruim. Por exemplo, um filho tem o pai, né, e vice-versa, mas não existe uma intimidade, uma comunhão, um relacionamento, isso não é bom e também não é natural que seja assim. Queridos, se humanamente falando não é bom e não é natural, quem dirá espiritualmente falando? Nós, com o nosso Deus, Pai espiritual, viemos dele, na nossa natureza espiritual, não nos relacionarmos e termos intimidade com Ele. É por isso que muitas pessoas, elas buscam no natural, buscam na vida terrena, nesta vida natural e corruptível, coisas para tentar preencher um vazio que só pode ser preenchido pelo Pai. Amém? Pense comigo, queridos, Deus é tão grande, é tão grande, é tão grande, queridos, criou todas as coisas, mas Ele se fez, aleluia, Ele se fez, querido, num formato que Ele pudesse morar dentro de você.
Amém? Ele se colocou, querido, dentro de você, através do Espírito Santo, para não estar longe de você, para que você não esteja longe dele. Amém? Aleluia! Glória a Deus! É por isso que muitas vezes as pessoas que buscam no mundo, nas riquezas muitas vezes, nas coisas materiais, um preenchimento da sua vida espiritual não vão encontrar. Porque existe um anseio que é espiritual, que só pode ser preenchido pelo relacionamento com o Pai. Aleluia! Glória a Deus! Amém! É por isso que existem muitas pessoas milionárias, com muito dinheiro, conquistando todos os sonhos possíveis. Pessoas que vão conquistando sonhos atrás de sonhos, eu acho que nunca aguentaram tanto sonhar. Sonham e se realizam, mas, sabe, queridos, mesmo a realização de todos esses sonhos ainda não é suficiente ao ponto de muitos tirarem a sua própria vida. Agora, se nós estamos com um relacionamento com o Pai, queridos, aleluia, aí nós temos um anseio natural da nossa vida preenchido. Aleluia, amém. Glória a Deus por isso, não é verdade? Aleluia. Vamos continuar. Você viu ali que diz que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Queridos, é natural que exista uma intimidade. Quantos aqui têm intimidade com o Pai? Aleluia. E muitas vezes a imagem, o relacionamento entre o ser humano com Deus Pai, ele fica um pouco ofuscado, porque tiram como exemplo relacionamentos naturais. Mas, querido, o relacionamento natural não deve, queridos, aleluia, ser comparado com o relacionamento com Deus, com o amor de Deus. O próprio Jesus certa vez falou assim: se vós, pais, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará com ele todas essas coisas, porque Ele vos ama, Ele vos ama. O Pai te ama, querido. O Pai ama você, querida. Aleluia. Amém. Intimidade. Deus deseja ter mais comunhão e intimidade com você. Relacionamento. Não apenas de nome, não apenas de palavras, mas de intensidade. Aleluia. É por isso que muitas pessoas não encontram a alegria, a verdadeira paz nas coisas naturais, porque esse anseio, essa necessidade é espiritual. Aleluia. Agora, quando nós temos relacionamento com Ele, queridos, nós estamos inseridos e estamos vivendo exatamente o propósito que Ele estabeleceu para nós. E se eu estou dentro do propósito do Criador, logo eu estou muito bem. Amém? Agora, se eu estiver fora do propósito do Criador, logo parece que eu estou andando fora dos trilhos. É como se eu fosse um trem que tivesse descarrilhado, não? Descarrilhado. Imagina, queridos, você foi criado por Deus para você andar no trilho celestial, no trilho que Ele estabeleceu para você. Aleluia, amém, glória a Deus, porque Ele sabe o caminho melhor para você, Ele sabe o teu destino. Aleluia, amém, glória a Deus, bom demais. No versículo 28 do capítulo 11 de Mateus, Jesus continua falando assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantos aqui creem que Jesus falava a verdade? Quantos creem que Jesus não era mentiroso? Se Jesus falou alguma coisa é porque era de fato verdade, afinal de contas Ele é a própria verdade. Jesus falou certa vez em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os religiosos piraram, desculpa a expressão, mas né? Você entende a expressão? Piraram, ou seja, eles ficaram doidos, eles ficaram correndo de um lado para o outro. Mas e agora? Qual que é essa verdade? Que verdade é essa? Né? Mas Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus estava falando a verdade mesmo. Se Ele falou que existe uma verdade que liberta, existe uma verdade que liberta. E se existem pessoas que não estão libertas, é porque ainda não conheceram essa verdade, porque quando conhecerem vão ser libertas. Aleluia. Jesus não dá ponto sem nó.
Jesus não dá ponto sem nó, queridos. Deus sabe o que faz. Tem algumas pessoas que dizem assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, queridos, Deus escreve certos e as linhas de Deus são certas. São certas. Aleluia. Amém. As linhas de Deus, queridos, são conforme o propósito já pré-estabelecido desde a eternidade. Aleluia. Não existe, as linhas de Deus não são tortas. Pode ter as linhas de homens tortas, mas de Deus não. Aleluia. Glória a Deus. Aí Jesus fala assim, no mesmo 14, João ainda, 14, 6, ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Então, queridos, Jesus está falando assim, olha, aqueles que querem ser libertos devem conhecer a mim. Devem me conhecer, devem conhecer quem eu sou. Por que eu vim nessa terra? O que eu vim fazer? Uma vez que essas pessoas, aquele que quer de fato ser liberto, me conheça, ele nunca mais terá sua vida da mesma maneira. Não tem como, queridos, nós termos uma comunhão, nós temos um relacionamento com Deus, nós nos aproximarmos de Deus intensamente e não termos a nossa vida transformada. Não tem como. Aleluia. Se você, queridos, se nós nos aproximamos de Deus, a própria Bíblia diz isso, vinde a mim, né? Amém? Mas também diz assim, queridos, olha só que interessante, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É desejo de Deus estar relacionado com você. Mas sabe que existem passos que são nossos. Você está comigo? Aleluia. Glória a Deus. Aí Jesus fala assim, vinde a mim todos. Ele não fala assim, vinde a mim alguns, talvez que tenham um rostinho mais bonitinho. Ele não fala assim, não, eu vim aqui só para alguns da sociedade, alguns que eu entendo que são mais seletos. Não, ele fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei alívio. Aleluia. Jesus não faz acepção de pessoas, queridos. Jesus, ele ama a todos igualmente. E ele fala, vinde a mim. Mas muitas vezes tem pessoas esperando Jesus ir até ele. Mas Jesus fala, se você está cansado, vem a mim. Mas às vezes a tendência do corpo humano, a tendência da carne, é quando a pessoa está cansada, ela se afastar de Deus. Mas Jesus fala assim, não, você é espiritual, então quando você estiver cansado, vem a mim. Aleluia. É por isso que quando a sua carne sugestionar coisa para você ficar parado, paralisado em casa, não fazer mais nada para o Senhor, você se afastar, queridos, isso daí não é de Deus. Jesus falou, vinde a mim, porque eu vos darei descanso. Aleluia. Olha só, vinde a mim todos que estáis cansados, na minha versão diz oprimidos. Sabe, queridos, ele diz assim, eu vos aliviarei. Essa palavra, descanso, tá? Porque depois nós vamos ver ali, ele diz que eu vos aliviarei, ou eu vos darei descanso, no versículo 29 também. Essa palavra no grego é anapausis, que significa refrigério, restauração de forças, ou seja, para cima. Não, ela não está falando de você parar na caminhada, não. Essa palavra descanso não significa parada na caminhada, ela significa refrigério durante a caminhada. Você foi chamado para correr a carreira, não para você ficar parado. Você foi chamado para correr a carreira, virão obstáculos, circunstâncias, mas se você tiver o descanso do Senhor, você em todo o teu percurso terá refrigério. Terá descanso no Senhor, ou seja, você terá suas forças renovadas. Aleluia. Aleluia. Sabe que ele diz assim, olha, tem gente que pensa, né, que não existe solução para uma pessoa oprimida, para uma pessoa depressiva, para uma pessoa com um transtorno, e tantas coisas mais que tem aí, né? Tem tantas coisas, síndrome do pânico e tantas coisas mais, mas eu tenho uma novidade para alguns, mas eu tenho que reforçar uma verdade para muitos, que existe uma solução sim, e essa solução se chama Jesus.
Fala assim, Jesus. Aleluia, é Jesus mesmo, queridos. Aleluia. Se Jesus falou que Ele dá alívio, Ele dá descanso, é porque Ele dá. Jesus falava a verdade. Afinal de contas, Ele é a verdade, a própria verdade. Aleluia. Amém. Oprimido. O que é oprimido? É uma pessoa que está numa posição em que as circunstâncias estão oprimindo, estão pressionando. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você tiver o descanso do Senhor dentro de você, nada poderá oprimir você, porque o poder que você carrega dentro de você é muito maior do que qualquer força externa que tente oprimir você. Você lembra daquela brincadeira do cabo de guerra? Você acha que existe algum ser humano, ou algum ser espiritual, ou até o próprio diabo, o inferno, que pode contra o Senhor? Que pode medir força com o Senhor? Então eu quero dizer uma coisa: ainda que o inferno inteiro tente oprimir você, pressionar você, a força que está dentro de você é muito maior. Aleluia. Amém. É muito maior. Se por um acaso alguém está ficando paralisado, oprimido, está sendo pressionado pela circunstância, queridos, é porque não sabe ainda, ou porque não conhece a verdade. Tem muitas pessoas que não estão usufruindo daquilo que é, do que tem e do que pode, porque não conhece. Ou seja, se a pessoa, se ela ficar sabendo que ela tem esse poder dentro dela, ela não vai ser vencida pela pressão. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Jesus falava a verdade. Aleluia. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, ou sobrecarregados, em algumas outras versões, que eu vos aliviarei. Ou seja, vos darei descanso. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ok, vamos lá. Vamos ver o que o Senhor Jesus tem para nos ensinar dentro desse texto. Ele fala assim, ó, tomai primeiro o meu jugo. Repita assim comigo, é o jugo de Jesus. Não é o jugo de homem, é o jugo de Jesus. E se Jesus falou que o jugo dele é suave, aleluia. Ele diz assim, ó, e aprender, tem que tomar o jugo de Jesus, mas tem que aprender com ele. Nós só podemos, queridos, realmente usufruir dos benefícios de ser filho de Deus e ter o Espírito Santo morando dentro de nós, se nós aprendermos com ele. Aprendemos com Jesus. Ele falou assim, ó, aprendei, aleluia, comigo, aleluia, aprendei de mim, aleluia. Eu tenho que ensinar para você, eu tenho muitas coisas para ensinar para você, sabe por quê? Porque você precisa aprender, porque você só é liberto se conhecer. O profeta Oséias, lá na antiga aliança, ele profetizou acerca do conhecimento, ele diz assim, ó, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Ou seja, a falta de conhecimento destrói pessoas. A falta de conhecimento, ela mata pessoas. A falta de conhecimento, ela pressiona, ela realmente abafa, ela destrói as coisas. Agora, se chegou o conhecimento, existe poder, existe libertação, existe transformação. Aleluia. Viu que Jesus está alinhado aqui? Ele está falando, aprendei de mim, aprenda comigo. Aleluia. Ah, mas pastor, eu já entreguei a minha vida para Jesus há tantos anos atrás, então eu já nasci de novo, ok, queridos? Mas eu vou dizer uma coisa para você, em todo tempo nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Ou seja, nos encher do conhecimento de Deus, para que Satanás não tenha vantagem contra nós. Amém? Aleluia. Aleluia. Como pode agora alguém estar em Jesus e estar vivendo uma vida miserável ao mesmo tempo? Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Eu vou tentar explicar aqui, mas eu vou ser bem direto, amém? Porque falta conhecimento.
Falta conhecimento. Jesus falou: e conhecereis a verdade, e vos sereis libertos. Aleluia. Ah, mas eu fui liberto de tal hora. Às vezes, queridos, a nossa vida em algumas áreas precisa, né? Às vezes, em algumas áreas eu sou resolvido, mas em outras áreas eu preciso me resolver. E eu só vou fazer isso se eu conhecer o que a Bíblia diz, o que Jesus tem para falar a respeito daquela área. Aleluia. Aleluia. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. E encontrareis descanso para a vossa alma. Muitas vezes, quando a pessoa vem assim, vinde a mim todos que estáis cansados, pega esta palavra cansado e ela logo já fica pensando no corpo físico. Não é verdade? Pensa no corpo físico. Né? Vinde a mim todos que estáis cansados, e ele pensa assim, eu estou cansado. Não, mas não, vai muito além do corpo físico, porque a maneira com que você estiver espiritualmente na sua alma, vai afetar no seu corpo físico. Se você estiver fortalecido na sua vida espiritual, aleluia, você vai ter forças, inclusive, no seu corpo físico. Agora, se você estiver doente, ou estiver enfraquecido, raquítico muitas vezes, né, de algumas formas, na sua vida espiritual, logo o seu corpo vai sentir também. Porque a vida no corpo é um reflexo da vida do espírito. Amém. Aleluia. Você percebe que ele diz assim, encontrareis descanso para a vossa alma. A alma é a mente, a alma é os pensamentos, a alma está completamente ligada aqui, naquilo que você pensa. Você está comigo? Ou seja, se, queridos, eu tenho a minha alma, a minha mente cheia da palavra, do conhecimento de Deus, logo eu tenho a minha vida, o meu corpo salvo, liberto, transformado. Aleluia. Amém. Eita glória. Você é feliz? Então escancara a canjica aí, dá um glória a Deus. Aleluia. Aí Jesus fala assim no versículo 30, porque o meu jugo é suave. Repita assim comigo, suave. O jugo de Jesus, ele diz assim, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, Jesus nunca veio trazer religião para a terra. Jesus veio trazer intimidade. Jesus veio apresentar a paternidade de Deus. Jesus, ele não veio falar assim, olha, eu vim para que vocês sejais todos judeus. Ele não veio, pelo contrário, ele veio ainda, ele foi contra a religião que ele mesmo nasceu. Porque ele não veio trazer religião, mas o ser humano, ele é especialista em querer apresentar religiões. A palavra religião vem do latim religare, uma tentativa humana de se reconectar ou religar a Deus. Mas tudo aquilo que vem do homem, queridos, se não tiver a graça de Deus envolvida e a fé envolvida, queridos, não tem força para ficar conectado. Agora, se tem Deus envolvido, queridos, se tem fé envolvida, se tem a parte espiritual envolvida, aleluia. Aí sim, queridos, aí não é só você que pega na mão dele, aí é ele que pega na sua mão. Tem muita gente que ele se apoiando na sua própria salvação, assim, apoiando na força dele, segurando na mão de Deus. Sabe o que é, querido, salvação? Salvação é quando eu creio que eu fui salvo pelo que Jesus fez. Porque daí eu entendo que é ele que está segurando a minha mão, não é eu que estou segurando a mão dele. Agora, se Jesus está segurando a minha mão, queridos, logo eu não vou escapar dele. Aleluia. Agora, se eu estiver segurando a mão dele, talvez eu não tenha força em alguns momentos. Talvez a pressão, o vendaval, a circunstância, alguma coisa pode talvez tentar me puxar. Agora, se ele está segurando a minha mão, queridos, nada me tira da mão dele. Não é com base na força, na minha força, é com base na força dele. Você está comigo? Repita assim, não é a minha salvação, não é com base na minha própria força, mas é com base na força dele. Aleluia. Amém. O fardo de Jesus, o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve. Jesus disse assim, vinde a mim, achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Aleluia. Você está cansado, sobrecarregado,
Não, então vem para Jesus. Jesus garante para você o descanso. E sabe, queridos, eu vou falar uma coisa para você. O descanso de Jesus não está num lugar. O descanso de Jesus não é um local físico. O descanso de Jesus é um estado interior de espírito. Porque uma vez que Ele veio, morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo, agora o céu mora dentro de nós. É por isso que nós devemos entender que nós não vamos entrar na presença de Deus, nós estamos na presença de Deus. Amém. Como Deus pode morar dentro de mim e eu estar fora da presença dEle? Você está comigo? Existe uma diferença entre a presença de Deus e a operação da presença. Deus, Ele se manifesta onde Ele é desejado, então a operação dessa presença vai acontecer onde Ele é desejado. Aleluia. Tem uma música que diz assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você, esse prédio aqui, se não tiver nenhum de nós aqui dentro, não é, queridos, não é aqui que Ele habita. A habitação dEle é dentro de nós. Então eu tenho que cantar diferente. Quando eu cheguei aqui, Ele chegou comigo. Quando eu saí daqui, Ele saiu comigo. Quando eu estou em casa, Ele está lá comigo. Quando eu estou no trabalho, Ele também está lá comigo. Jesus veio para morar, através do Espírito Santo, morar dentro de nós, e Ele não nos deixa só. Você nunca mais vai estar sozinho. Amém? Aleluia. Tem gente que pensa assim, né? Eu vou dar uma escapadinha aqui, né? Vamos ver, vai que Jesus não, né? Vamos se esconder aqui. Não tem, queridos. Quando Adão pecou e Deus pergunta para ele: Adão, onde estás? Ele, como se Deus não soubesse, né? Deus sabia onde ele estava, mas ele queria expor a Adão e queria que ele se manifestasse. Você está comigo? A Bíblia diz que os olhos do Senhor contemplam todos. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo, contemplam todos, os bons e os maus. Ninguém pode escapar dos olhos do Senhor. Não, eu vou fazer isso aqui e tal, né? O pastor não está vendo. O pastor pode não ver, mas Deus vê. Quem nós somos, quem você é. Você não pode, você nunca mais vai estar sozinho. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, é porque Ele está lá. E muitas vezes presenciando coisas que não deveria, talvez. Mas Ele sempre está lá dizendo assim: meu filho, eu te amo. O que você está fazendo aqui? Que atitude é essa? Isso não faz parte da tua natureza. Você já foi transportado, você não é para estar praticando isso, você não é mais escravo do pecado e do medo, você agora é livre. Amém? Aleluia. A presença de Deus está em nós, queridos, os céus estão dentro de você. Agora, quando nós desejamos, aleluia, quando nós desejamos, a Bíblia diz, queridos, que Ele se manifesta, a operação dessa presença é manifesta, aleluia, a ponto muitas vezes de ser perceptível aos olhos, inclusive, em algumas vezes, a glória do Senhor enche a casa, amém, aleluia, você está comigo? Eita glória, você está sendo abençoado? Sabe, queridos, não é um lugar físico, é um estado interior. A presença de Deus, queridos, é você saber, esse descanso está numa realização interior. Ou seja, eu aprendi, amém? Lembra que Jesus falou aqui, aprendei de mim? O apóstolo Paulo viu isso aqui, o apóstolo Paulo, ele aprendeu com isso aqui, ele falou, eu vou aprender com ele mesmo. E aí, certa vez, o apóstolo Paulo fala assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. As situações, as circunstâncias, as pressões
não podem mais me atingir, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não importa o que a pressão vier trazer para você, não importa o que a circunstância vier trazer para você, se você aprendeu com Jesus, aleluia, você tem descanso. Enquanto muitos ali, talvez no tempo de Paulo, estavam ali confiando na força do seu braço, ou confiando na incerteza das riquezas, o apóstolo falou assim, ó, eu nem me esquento a cabeça, eu estou descansando no Senhor. Eu aprendi a viver contente. Esse agora é a minha natureza. Eu frutifico no Espírito, é de dentro para fora. Eu não sou abalado pelo que vem de fora para dentro, não, porque eu me manifesto de dentro para fora. Tudo aquilo que eu preciso, eu busco dentro, eu não busco fora. Aleluia. O descanso está dentro de você, o alívio está dentro de você, através do Espírito Santo, de uma consciência e de um conhecimento de quem você é em Deus. Aleluia. Amém. Tem muitas pessoas que saem, né, vão morar em outra cidade, voltam para outra cidade, vão morar para outro país, voltam para outro país, muda de empresa, muda disso, muda daquilo e tal, e vai. Você pode até fazer isso, mas eu quero dizer uma coisa para você, a sua vida só é plenamente resolvida em Deus. Você só vai descansar, não é a questão do trabalho, a questão é de como você está lidando com a circunstância que você está enfrentando. Amém? É aquilo que nós sempre falamos aqui, né? A pressão, ela vai pressionar você, ela vai servir para fazer sair de dentro de você aquilo que tem. Se você tem palavra, é isso que vai sair de dentro de você. Aleluia. O conhecimento de Deus, queridos, aleluia. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz assim, ó, se você quer ser liberto, se você quer descanso, conheçam a mim. E o próprio Jesus falou assim, ó, quem vê a mim, vê ao Pai. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que Jesus é a exata expressão de Deus. Exata expressão? Jesus é a exata expressão de Deus. Aleluia. Então eu tenho muito que aprender com Jesus. Você tem muito que aprender com Jesus, não é verdade? Aleluia. Eita glória. Você está sendo abençoado aí? Oh, bom demais, Deus é bom. Não é o lugar, queridos. Não é a casa. Não é a circunstância, não. É o que você está alimentando dentro de você. É o que você está fazendo com que saia para fora. Se você está cheio do conhecimento de Deus, você vai falar igual o apóstolo Paulo. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se tem, eu estou contente. Se não tem, eu estou contente. Se eu estou nessa cidade, eu estou contente. Se eu estou em outra, eu estou contente. Se eu estou nesse trabalho, eu estou contente. Se eu estou no outro trabalho, eu estou contente. Porque o meu contentamento, o meu descanso vem do Senhor. E o Senhor está bem aqui. Aleluia. É claro que você vai ser conduzido, o Espírito Santo vai te conduzir por caminhos, amém? Mas a questão é que você não deve esperar chegar lá para você ter essa consciência de contentamento. Você deve ser contente desde aqui. Tem muita gente que não chega lá porque fica murmurando aqui. É o que aconteceu com o povo de Israel, não é verdade? Ficou murmurando, saiu do Egito com destino à terra prometida, mas ficou murmurando, ficaram andando em ciclo. Por quê? Porque eles só queriam, de certo, glorificar, ou queriam agradecer, ou estar contente lá na terra prometida. Mas Deus te chama para viver contente onde você está. Amém? Em toda e qualquer situação, esse lugar de descanso está dentro de você. Aleluia. Os céus estão dentro de você. Jesus certa vez falou assim, Pai, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Jesus falava a verdade, sim ou não? Se Jesus falava a verdade, então ele não ia pedir para você fazer uma coisa que não fosse acontecer se você caso pedisse. Eu vou repetir. Se Jesus falava a verdade, ele não iria pedir para você pedir algo para Deus que não pudesse acontecer. Amém?
Seja feita a tua vontade, Pai, aqui na terra, como é no céu. E qual é a vontade de Deus no céu? Você tem pedido? Se você tem pedido isso, queridos, e agido em direção, com fé, sem duvidar no seu coração, é isso que você vai viver. Porque a fé, ela produz uma ação correspondente, a fé, ela age antes de os olhos verem. A carne espera os olhos verem, porque ela é alimentada pelos olhos, né? Pelos 5 sentidos. Mas a fé, ela faz a festa antes. A fé vive esse descanso antes, esse refrigério, essa restauração de forças na caminhada. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 1 ao 3. Abra comigo lá. Hebreus está lá mais para o final da Bíblia. Hebreus 4, verso 1 ao 3. Você está comigo? Você achou aí? Aleluia, amém. É importante que você acompanhe na palavra. Nós somos uma igreja que lê a palavra, amém? Diz assim no Hebreus capítulo 4, verso 1. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que o ouviram. Queridos, a pregação precisa estar misturada com a fé. A pregação que você ouve, a palavra que você ouve, precisa ser misturada com a fé que você tem. Então, quando alguém está pregando a palavra, enquanto eu estou pregando aqui, ou algum ministro, ou algum pastor, alguém que está ministrando a palavra, quando ela estiver sendo lançada, essa palavra precisa ser misturada com a sua fé. Misturada, se não tiver fé envolvida, as coisas não acontecem. É isso que está escrito ali? Aleluia. Versículo 3. Porque nós, os que temos crido, repita assim, eu. Aqui está falando nós, os que temos crido. Quantos creem aí? Você é crente? Então está falando para você aqui, nós, os que temos crido, entramos no repouso. Aleluia. Se você crê, você vive esse descanso. Entramos no repouso. Eita glória. Amém. No versículo 11 diz assim, procuremos. Em outra versão diz, esforcemo-nos, pois, para entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa. Por isso que eu digo que esse descanso aqui, ele tem a ver com refrigério, com forças, né, com restauração de forças, amém? Porque ele diz assim, esforcemo-nos para entrar no repouso. Até para você viver isso, existe um esforço da sua parte. Até para se viver o descanso, precisa haver um esforço, mas que esforço é esse? Você não largar a fé. Amém? Você está sempre misturado com fé, queridos. A fé no que Deus deu para você através de Jesus. Amém? Tem muita gente querendo viver o descanso, mas não quer saber do esforço. Tem muita gente querendo viver o descanso, mas não quer a mistura da fé. Não tem como eu viver o descanso, querido, se eu não crer, se eu não aprender com Jesus, se eu não me encher do conhecimento de Deus. Agora, se eu me encho do conhecimento de Deus, se eu aprendo com Jesus, se eu misturo a palavra que eu escuto, irmãos, com a fé que eu tenho, que eu já tenho recebido, aquilo vai me aumentar a fé, aquilo vai me fazer ficar cada vez mais fortalecido espiritualmente. Amém. Você foi chamado para ser espiritualmente saudável. Amém.
Tem muita gente que está fisicamente saudável, mas espiritualmente doente. E tem o invertido, não tem como acontecer, porque se você estiver forte espiritualmente, aquela força, irmãos, é como uma fonte de águas que saltam para a vida eterna. Ela vai pressionar. Aí o que tem dentro vai pressionar para fora. Amém? Você não precisa responder, amém? Mas você é daqueles que a pressão, que o externo está pressionando, ou você é daqueles que o interno está pressionando? Espírito Santo, o poder. Aleluia. Amém. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa. Você precisa ter a sua vida espiritual saudável. E para que eu possa fazer isso, eu preciso alimentar o meu espírito. E como eu alimento o meu espírito? Com a palavra de Deus. Amém. Fisicamente me alimento 3, 4 vezes, 5 vezes por dia. Meu Deus, e se eu não comer todas essas vezes, vamos supor, né? Eu já não consigo dormir. Aí fica lá, né? O estômago lá, roncando, né? Aí não consigo dormir, deita para um lado, deita para o outro e tal, né? Não comi, estou com fome, não consegue dormir. A criança, minha filha, a gente está vivendo isso, né, também, né? Acorda na madrugada ali, não tem jeito de dormir. Não dorme quando não mamar, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Espiritualmente é a mesma coisa. Para que eu possa estar fortalecido espiritualmente, eu preciso alimentar o espírito. E o alimento do espírito não são as circunstâncias da carne, mas sim a palavra de Deus. Aleluia. Amém. E se eu me encho da palavra de Deus, do conhecimento dele, queridos, eu vivo esse descanso. Se alguém está em Jesus, está vivendo uma vida medíocre, é porque precisa conhecer mais quem é. Precisa conhecer mais, alimentar mais a sua vida espiritual. Porque Jesus não falou assim, eu vim para dar uma vida medíocre, abundante. Não, Jesus falou em João 10:10, o Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Se Jesus veio para me dar vida abundante, queridos, é essa vida que eu quero viver. Aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Mas para isso eu preciso me encher do conhecimento de Deus. Porque aí o conhecimento de Deus vai pressionar para fora. Aleluia. Eu vou ter a minha mente renovada com a palavra, o meu espírito vai estar fortalecido, a minha carne ela vai usufruir do efeito do poder que habita dentro de mim. Aleluia. Amém. Você já viu às vezes uma pessoa muito forte fisicamente, muitas vezes, mas está caída, derrotada, porque na mente, espiritualmente, ela está na UTI do mundo do espírito, vamos dizer, né? Está ali, está respirando por aparelhos, espiritualmente. Fisicamente está forte, mas está respirando por aparelhos. A qualquer momento, ele precisa. Essa pessoa precisa do conhecimento de Deus urgente. Ela precisa da palavra de Deus urgente. Ela precisa entrar no descanso do Senhor. Jesus falava a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento traz salvação, libertação, transformação, cura, prosperidade. Aleluia. Aleluia, amém. Salmo 23, abra comigo lá em Salmo 23. Aleluia. Salmo 23, é um salmo conhecido, não é verdade? Mas quanto sabe que a palavra do Senhor se renova? Eu amo tanto a palavra de Deus, queridos. Aleluia. Que a palavra de Deus é como o mel. Aleluia. Tem uma expressão da Bíblia que eu amo muito. E que diz assim, ó, que a palavra é como o mel na minha boca. É doce, queridos. A palavra precisa ser dessa forma para nós. Eu falei, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora eu quero ler com você numa outra versão que diz, o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. O Senhor é meu pastor,
nada me falta. Sabe por quê? Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, e tudo aquilo que é externo não pode abalar a minha vida. Eu estou no descanso do Senhor. Olha no versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Refrigera minha alma, o descanso da alma está no Senhor, querido. Amém. Mas ele fala, vinde a mim. Ainda que eu andasse, o lugar do crente não é andar pelo vale da sombra e da morte. Mas ainda que eu ande, ele diz aqui, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Onde é que ele está, queridos? Onde é que Deus está? Está dentro de você? A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu gosto da versão que diz, a tua vara e o teu cajado me protegem. Porque cajado é proteção. Ou seja, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me protegem. Quando vir o lobo vai levar com o cajado na cabeça, mas não é na cabeça da ovelha, é na cabeça do lobo. O cajado serve para proteção. Eu já falei isso aqui, mas eu gosto de falar. Não confie que o cajado tenha 30 metros. O pastor usa o cajado junto dele, a ovelha precisa estar junto dele, para que o cajado alcance. Amém? O cajado é proteção, aleluia. Versículo 5, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Se a unção de Deus chega sobre você, você transborda, ou não importa a unção que chegar sobre você, você nunca vai transbordar. Como você está recepcionando a unção de Deus quando ela chega em você? Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Queridos, quando a unção chega em você é para transbordar, não é para simplesmente escorrer. Nunca tem fim, nunca está suficiente, não importa a quantidade da unção, não importa o quanto está bom o culto, não importa o quanto Deus tem feito na vida, não importa o quanto Deus tem prosperado, tem abençoado, tem curado, tem libertado, tem falado, não importa, nunca está transbordando, nunca está satisfeito. Mas se a unção de Deus unge a minha cabeça, o meu cálice transborda, porque se eu tenho a minha mente renovada com a palavra, se unge a minha cabeça, logo eu transbordo, porque a unção de Deus transborda de dentro de mim, e ela vai pressionar toda a circunstância externa. Aleluia. Amém? Você precisa transbordar com a palavra. Nós precisamos transbordar com a unção, transbordar com a palavra. Nós precisamos recepcionar a palavra de uma forma, queridos, ao ponto de transbordar. Aleluia. A palavra de Deus é suficiente, queridos. É só nós fecharmos as brechas. Olha para o seu irmão e fala assim, fecha a brecha. Talvez essa brecha aí que está fazendo você, a unção escorrer, o óleo escorrer, a bênção escorrer, e você nunca está transbordando. Mas se você fechar a brecha, queridos, a unção que foi depositada sobre a tua cabeça, através do conhecimento de Deus, vai transbordar sobre você. Oh, aleluia! Aí no versículo 6 diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Queridos, aquele que tem a unção sobre a cabeça, aquele que tem a mente renovada com a palavra, aquele que está no descanso do Senhor, a Bíblia diz, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Aleluia! Todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Queridos,
a bênção deve seguir você. Descansa no Senhor. Esteja no descanso do Senhor. Aleluia. Correndo a carreira com refrigério. Aleluia. Correrão e não se cansarão. Voarão como águias. Renovarão suas forças como as águias. Correrão e não se cansarão, nem se fadigarão. Porque o refrigério está dentro dele. Amém? Imagine, queridos, o refrigério está ali, ele é auto-refrigerado. Você já viu um carro com ar-condicionado, não é verdade? Não é? O ar-condicionado está ali dentro, não é verdade? E aí ele está andando. Não é verdade? O motor está trabalhando. Não importa a velocidade, mas tem o ar-condicionado ali. Se ele está ligado, está ali. Ele está andando, pode estar o calorão que for, mas está refrigerado por dentro. Não importa o calor que esteja fora, mas está refrigerado por dentro. Onde é que você está? Pelo lado de fora ou pelo lado de dentro? Na viagem que você está fazendo, na estrada da vida, você está viajando pelo lado de fora ou você está viajando pelo lado de dentro? Do carro. Ou do carro aqui é o corpo, amém? Se você estiver viajando pelo lado de fora, você vai estar suscetível, vulnerável aos intempéries climáticos, a vento, a chuva, ao calor do sol, a tantas coisas que aconteçam, não é verdade? O calor do sol vai te incomodar, a chuva vai te molhar e vai te incomodar, muita coisa. O vento pode trazer ciscos e um monte de coisa no teu olho, mas se você está viajando pelo lado de dentro, ali existe refrigério para você. Não importa a circunstância, não importa o calor, não importa a chuva, não importa o vento, você está viajando tranquilo ali. Isso é viver e andar pelo Espírito. Amém? Ha, ha, ha. Aleluia. Você precisa expandir aquilo que tem dentro de você. Expandir. Você precisa influenciar o meio e não ser influenciado por ele. O seu meio precisa influenciar o meio. Ou seja, o seu espírito precisa influenciar a circunstância que vem contra você. Aleluia. Porque existe refrigério ali, naquele lugar de descanso, é o lugar do Senhor, o lugar que o Senhor tem para você. Aleluia. Amém. Jesus certa vez falou assim, a minha paz vos dou. Jesus tem paz, 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 shalom. Lá em Salmos 91, já estou encerrando aqui. Lá em Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, tem descanso ali? Não é um lugar físico, não é um lugar geográfico, queridos. É um estado, é um lugar interior, queridos. É onde você está espiritualmente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde é que é o esconderijo do Altíssimo? Por acaso em Frederico? Por acaso é lá em São Paulo, no Rio de Janeiro? Lá nos Estados Unidos? Onde é que é o esconderijo do Altíssimo, querido? O esconderijo do Altíssimo, queridos, é no reino de Deus, é no mundo do Espírito. E se você habita ali, à sombra do Onipotente você descansa, porque existe descanso para você, existe proteção para você. Amém. Glória a Deus.